Então, para a gente seguir aqui, né, a nossa solução, vou copiar aqui as duas equações e aí a gente vai tentar fazer aqui a integral a partir dos dados, certo? Um outro exemplo que a gente pode tentar resolver aqui o nosso cálculo numérico, certo? E aí, o que a gente teria que fazer aqui? Eu tenho uma tabela, certo? Nessa tabela eu tenho que fazer a integração, como eu já fiz a derivada lá em outro caso, certo? Então, como é que eu faria para resolver esse problema aqui? Eu quero, basicamente, que a gente seja capaz de integrar os dados de 0 até 1. Então, eu posso simplesmente pegar o dado de 0, o dado de 1, né, e fazer tudo, ou eu posso pensar como é que é uma integral. Então, eu tenho uma função aqui qualquer, f de x, que eu estou integrando. Eu estou integrando essa função aqui. Ou eu quero fazer a integral dessa função aqui, certo? E aí eu sei que o intervalo total dessa função, né, vou até procurar aqui o símbolo da integral para ver se... ajuda a gente aqui. Símbolo da integral. Então, e essa integral aqui, certo? Dx, ela está no intervalo de 0 a 1. Vou botar aqui 0 a 1 e eu vou agora justificar todo mundo à esquerda. Então, eu tenho agora uma integral que está de 0 a 1. Como é que eu sei que é de 0 a 1, certo? Porque aqui eu dividi, o de cima é x, certo? E o de baixo é o fx, é o f de x, certo? Então, eu vou ter aqui o meu x0, x1, x2, x3, x4, x5, quantos valores de x forem necessários, certo? Para esses dados aqui. É um conjunto de dados que está começando no tempo igual a zero, por exemplo, ou na distância igual a zero. É uma medição qualquer feita. Por exemplo, poderia ser, no caso aí, os dados de mortes por dia. Então, no dia 1, no primeiro dia, na coluna A aqui, a gente teve uma morte, teve 2 mortes, ou poderia transformar isso aqui em 1000 vezes, né? Eu teria 1000 mortes, aqui eu teria 1240 mortes, aqui eu teria 1573 mortes, e assim sucessivamente. E aí na hora que eu faço a integral, eu tenho o acumulado de mortes naquele período. Ou seja, eu tenho um total de mortes que teria em todo o período de coleta daquelas amostras, por exemplo, né? Até sentindo aqui a tristeza. Podia ter usado outro exemplo, né, professor? Então, dada a situação, é complicado, mas, enfim. A integral é acumulado, né? A área abaixo da curva, mas no nosso caso aí, tentar representar o acumulado de tudo o que aconteceu durante aquele período de tempo, no caso aí o x, certo? Então, eu poderia simplesmente pegar os extremos, mas eu posso fazer com que isso aqui seja igual, e aí eu aplico meus conhecimentos de integrais, certo? E eu posso fazer isso aqui. E o que é isso que eu estou fazendo? É dividindo a integral. Então, o acumulado de 0 a 1 pode ser dividido em partes, de 0 até 0,2,
de 0,2 até 0,4, de 0,4 até 0,8, de 0,8 até 1. Então eu peguei minha integral, que era uma só, certo? E eu agora dividi essa integral em 4 partes. E essas 4 partes vão me ajudar a resolver o meu problema, né? Então eu vou de 0 a 0,2, 0,2 a 0,4, 0,4 a 0,8, de 0,8 até 1, fazendo aí o que a gente consegue, certo? Essa divisão, obviamente, eu fiz com base no método do trapézio, né? Porque aí a gente vai precisar dividir o intervalo de forma diferente para utilizar a regra de Simpson, certo? Então aqui a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez antes, lá em cima, né? Eu só baixar aqui um pouquinho as coisas aqui, para que a gente botar aqui um pouquinho mais embaixo. E eu vou subir aqui. Então aqui seria o meu x0, x1, x2, x3, x4, x5. E aí eu posso ir calculando as minhas integrais aqui, utilizando já a fórmula, né? Então quem seria o f de x0? Esse cara aqui. Esse aqui é o f de x0. Aqui é o f de x1. Aqui é o f de x2. O f de x3. F de x4. Aqui é o f de x. E aí, como é que eu faço agora para calcular essa integral aqui? Eu vou ter basicamente que fazer a mesma coisa que eu já fiz lá em cima, né? Eu tenho que saber quem é x0 e x1, tenho que saber quem é h, e eu tenho que saber quem é o f de x1, de x0 e x1 para poder fazer a regra do trapézio, certo? Então aqui para eu conseguir fazer esse cálculo aqui, como é que vai funcionar, certo? Eu vou primeiro definir o h aqui. Existe um único h para toda essa função, certo? Porque é mais intuitivo que a gente faça dessa maneira, certo? Então quem seria o h para todo mundo? Seria a diferença de passo de x1 para x0, de x1 para x2, de x2 para x3. Vocês podem perceber que é sempre uma diferença de 0,2. Então tanto faz eu fazer assim, é igual a x1 menos x0, como tanto faz eu fazer, por exemplo, x2 menos x1, vai dar 0,2, que é a mesma coisa de fazer para qualquer outro ali, vai dar 0,2, 0,2, certo? Por que isso? É mais fácil fazer o cálculo, então normalmente a gente padroniza esse valor de h. Então agora que a gente tem, né, os dois valores para fazer o trapézio, é só fazer o cálculo. Então quem é a minha integral de 0 a 0,2? É o f, é igual a f de x1, base maior mais base menor, vezes a altura, que é 0,2,
vezes altura dividido por 2. Aí eu vou ter que somar, certo? Aqui com a próxima parte da integral. E quem é esse integral? Essa integral é a base maior mais a base menor. E que eu só fiz deslocar a janela uma casa para a direita, certo? Vezes a mesma altura dividido por 2. Mais. Aí agora eu vou fazer de x2 para x3, certo? Porque tanto faz quem é x0, x1, x2, x3, certo? O que importa é que eu estou integrando entre x2 e x3. Eu quero encontrar a área abaixo desses dois pontos aqui, x2 e x3. Aqui era 0,6, né? Aí aqui de 0,6 até 0,8. E por último, 0,8 até isso que eu estava achando estranho aqui, que eu só tinha 4 passos. Aí agora, na nossa sequência, a gente vai fazer a mesma coisa de novo, novamente. Que é o que? Base maior, 0,4, mais base menor. Eu estou falando menor, maior, eu não sei quem é maior ou menor não, certo, pessoal? É só porque a gente decora assim, né? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, que é a regra do trapézio. Mas é base 1 mais base 2 vezes altura dividido por 2. Vezes altura, que a gente já descobriu quem é cada coisa dessa, dividido por 2. Mesma coisa aqui. Aqui é igual a base maior, que é 0,6, mais base menor, ou base 1 mais base 2, vezes altura dividido por 2. E por último, mas não menos importante, eu vou ter 0,8, né? F de 1, ou seja, base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. Então, meu resultado aqui da integral, ou seja, minha integral, ela é essa soma. Então, aqui, posso botar o igual, só para a gente ter o igual, que vai ser igual de 0 a 0,2 mais a integral de 0,2 a 0,4 mais a integral de 0,4 a 0,6 mais a integral de 0,6 a 0,8 mais a integral de 0,8 até 1, que vai dar 1,98065. Então, dessa maneira a gente consegue fazer a integral utilizando a regra do trapézio, certo? Agora a gente pode fazer utilizando a regra de Simpson, certo? Até tinha planejado fazer mais alguma coisa, mas eu acho que a gente vai ultrapassar o limite da semana, para não ficar muito assunto para uma semana só. Se eu for usar a regra de Simpson, não vai mudar muito. Eu só vou precisar fazer menos integrais, certo? Então eu não vou fazer a minha integral agora de 0 a 0,2, eu vou fazer de 0 a 0,4. Por que de 0 a 0,4? Porque podem perceber aqui que eu preciso de 3 pontos para fazer essa integral. E como eu estou fazendo a integral a partir de dados, não tem como eu criar dados do nada. Eu não vou chegar aqui e colocar mais mortes, sendo que eu não sei se essas mortes aconteceram ou não. Eu não sei se, sei lá, eu não vou colocar mais... não tem como eu mexer nos dados, teoricamente, utilizando de honestidade, né? Então,
eu vou precisar fazer integral com os dados que eu tenho. Então a minha integral vai acabar acontecendo de 0 a 0,4 por causa disso. Então aqui eu também vou fazer em 3 pontos, que vai de 0,4, aí 0,6 e 0,8. Né? Aí vai ficar faltando alguma coisa aqui. Então essa coisa que está faltando eu posso utilizar, por exemplo, a minha regra do trapézio para complementar. Porque aí eu não tenho como fazer 3 pontos aqui se eu só tenho de 0,8 até 0,1. Então eu faço a regra do trapézio mesmo, certo? Então não dá para criar dados aqui no meio do processo. Então aqui eu só preciso fazer duas. Não entendi por que isso aqui ficou aqui. Base maior. Mais base menor. Vezes a altura. Pronto. Oxe, coisa estranha. Copiei do canto errado. Tá. Porque tem que ser o mesmo valor, certo? Porque eu estou usando o mesmo método, os mesmos valores. Então aqui eu tenho o trapézio, certo? Vou diminuir aqui um pouquinho. E aí eu vou ter, né, o mesmo H02, certo? Porque apesar de ser de 0 a 0,4, eu estou usando x0, x1 e x2. Então entre x0 e x1 eu tenho 0,2, assim como x1 e x2 eu tenho 0,2 e assim até o final, certo? O H permanece o mesmo, certo? Então o que vai mudar é que eu agora tenho 3 pontos. E esses 3 pontos vão ser igual aqui vezes H sobre 3, então H dividido por 3, vezes, agora f de x0, mais 4 vezes f de x1, mais f de 2. E aqui eu tenho que colocar os parênteses, né? Porque senão ele não vai fazer. Então aqui o que eu fiz foi isso aqui, né? Então o que eu fiz foi isso aqui. Então é o H sobre 3, o H está na H15, né? Nessa posição do linha 15 e coluna H, divide por 3, que é o da fórmula, aí vezes, entre parênteses, f de x1, que está na coluna A, f de x2, que está na coluna B, f de x0 está na coluna A, f de x1 está na coluna B, f de x2 está na coluna C. Só que o f de x1 multiplica por 4. Né? Então, fazendo essa soma direta, a gente vai ter o resultado aí da regra do trapézio. Aí a gente vai fazer aqui a mesma coisa, que vai ser igual a H sobre 3, certo? Que vai multiplicar aqui o meu
f de x4, ou de x2, f de x2, que ele vai de 0,4 até 0,8, né? Então f de x2, deixa eu botar o parênteses aqui, mais 4 vezes o f de x3, que é o 0,6, que é a metade entre 0,8 e 0,4, certo? Mais f de 0,8. Então vejam que eu trabalho aqui no intervalo de 0,4 a 0,8, então de 2 em 2, 0,4, mais 0,2 vai dar 0,6, então eu tenho que pegar o f de 0,6 e o f de 0,8 na sequência. E aí, o meu resultado é a soma desses três indivíduos aqui. Então, minha integral é igual a esse, mais esse, mais esse. Vai dar um valor mais próximo da integral real do que seria aqueles valores lá. Então, a gente vai finalizar o exemplo por aqui, certo? Porque tem o tempo de renderizar, colocar à disposição do pessoal em tempo aí. E na sequência a gente vai ver equações diferenciais, certo? Como é que a gente simula equações diferenciais, como é que a gente utiliza de fato, né, esse conhecimento integral de derivada para representar sistemas reais. Esses sistemas reais seria, por exemplo, a queda de uma caixa d'água, da caixa d'água. Como é que você pega um sistema mecânico, aí joga esse sistema mecânico uma força, aplica uma força no sistema mecânico, e aí a massa começa a se deslocar, e aí o amortecedor se movimenta. Como é que aconteceria se você arremessasse uma bola, ou se você usasse um circuito elétrico, enfim, todos as simulações, né, de sistemas dinâmicos lineares passam pela teoria que eu vou colocar aqui, que é, apesar de ser simplificada, ela é bem geral, a gente pode aplicar para boa parte das coisas que a gente vai utilizar. Então, por enquanto é só, a gente na sequência vai ver essa parte de derivada integral, e aí depois a gente muda um pouco o escopo, e a gente pode trabalhar com interpolação e na sequência utilizar fazer soluções de sistemas lineares. Tá?